Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa jornada sobre os livros dos Salmos, né? Começamos lá no Salmo de número 1, já estamos no Salmo de 127. O Salmo 127, o título aqui é Todo Bem Procede de Deus. É um cântico de romagem, um cântico de Salomão, né, o filho de Davi, um dos grandes reis de Israel. Então, vamos aprender juntos lições preciosas, princípios bíblicos, questões importantes na área familiar, na área pessoal, na área afetiva, relacional, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Seja bem-vindo à nossa live. Que Deus continue abençoando a sua vida. Então, abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127. O tema hoje é Deus, o edificador da família. Deus, o edificador da família. São 5 versículos. Esse é o segundo salmo da terceira trilogia dos cânticos de romagem. Cânticos que os peregrinos de Israel cantaronavam quando estavam subindo a Jerusalém para adorar ao Senhor, para oferecer sacrifícios, para festejar nas festas de Israel, né? Então, é muito lindo esses salmos, cânticos de romagem. O seu foco aqui principal, claro, está em Deus, como a origem de toda boa dádiva, como a fonte de todas as bênçãos, porque todas as dádivas divinas, dentre elas, a maior dádiva divina, depois da salvação, da vida com Deus, é claro, é a família. E a família aqui merece especial destaque ao nosso coração. É interessante que nesse salmo vemos as primeiras fases da família. Vemos o casamento, vemos o trabalho, vemos os filhos. Deus é quem edifica a família, Deus é quem protege a família, Deus é quem provê para a família e é Deus quem abençoa a família com os filhos. Filhos são bênção do Senhor. Esse salmo é atribuído a Salomão. Os estudiosos são inclinados a pensar que, assim como a palavra amados, no Salmo 127, versículo 2, é a palavra da qual se formava Gedidias, o nome pessoal de Salomão, da parte de Deus, lá em 2 Samuel 12, 25. É o que diz os eruditos e os estudiosos. Lamentavelmente, nós sabemos pela história que Salomão não aplicou esses mesmos princípios que ele ensinou para a sua própria vida. Ele falhou nas mesmas coisas que o Salmo enfatiza. Parte de seu programa de construção não foi sábia, infelizmente, é o que nós vemos lá em 1 Reis 9, de 10 a 19. Seu reino terminou com uma divisão terrível, né, com seu filho, 1 Reis 11, de 11 a 40, e os seus casamentos negaram o Deus pactual de Israel. É interessante que as lições desse salmo foram desperdiçadas para o Salomão, infelizmente, mas a sua edificação, tanto figurada como nesse caso aqui, se tornou infelizmente desenfreada na vida de Salomão, é o que nós vemos em 1 Reis 9, 10 a 19. Seu reino, uma ruína, infelizmente, é o que relata 1 Reis 11, de 11 a 40. Seus casamentos também foram um fracasso e uma negação desastrosa de Deus, né? 1 Reis 11, de 1 a 40, fala sobre essa lástima na vida de Salomão. Mas, independente de qualquer coisa, da vida dele, dos seus problemas, dos seus erros e falhas, ele foi inspirado por Deus para nos ensinar princípios e valores preciosos que nós sim podemos aplicar na nossa vida e colocando em prática seremos abençoados na nossa vida relacional, afetiva e familiar. Primeiro destaque que queremos trazer, primeiro pontinho, é o casamento.
o casamento. Edificar uma casa e guardar uma cidade sem o auxílio do Senhor é uma obra fracassada. Duas principais verdades são destacadas aqui no primeiro versículo. Em primeiro lugar, o Senhor é o edificador da família. É interessante que a palavra casa aqui no primeiro versículo deve ser entendida como família. Deus instituiu o casamento, estabeleceu a família e deu instruções para o seu adequado funcionamento. Nessa estrutura familiar, marido e mulher, cada um deles tem os seus papéis. Os pais têm as suas responsabilidades e os filhos têm o seu dever. Esta casa só pode ficar de pé em face das tempestades que desabam sobre ela se Deus for o fundamento e o seu edificador. Deus é o idealizador da família, o fundamento da família, o arquiteto da família, o construtor da família e o protetor da família. A maior necessidade de uma família não é de coisas, mas sim do Senhor. Pois não se edifica uma família apenas com bens materiais ou conforto, mas sobretudo com a presença divina. Então, é interessante isso. Segundo lugar, vemos que o Senhor é o protetor da cidade. Assim como a casa edificada por Deus, as cidades também, a coletividade de casas deve ser protegida e é protegida por Ele, assim como foi Jerusalém. Embora construamos muros, coloquemos sentinelas, protejamos as nossas casas com portas, ferrolhos e trancas, só o Senhor pode guardar a cidade dos perigos que a cercam, sejam visíveis ou sejam invisíveis, sejam humanos ou supra-humanos, só o Senhor pode proteger a cidade. Oremos, portanto, sobre as nossas cidades e coloquemos as nossas cidades diante do Senhor, da presença do Senhor. Em segundo lugar, vemos o trabalho, no versículo 2, e queremos destacar aqui também duas lições preciosas. Em primeiro lugar, com relação ao trabalho, parte A do versículo 2, precisamos confiar em Deus na busca do nosso sustento. É interessante que o texto aqui não favorece a preguiça, o braço remisso, nem reprova o trabalhador previdente e cuidadoso. O que o texto combate é a pessoa obcecada pelo trabalho, que não trabalha para viver, mas vive para trabalhar. É escravo do trabalho. O que o texto combate é fazer do trabalho uma obsessão e do dinheiro um ídolo no seu coração. Há pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas. E leia aí na sua casa o que diz Filipenses 3,19. Há indivíduos que se casam e descasam pelo dinheiro, e há outros que vivem e morrem por causa do dinheiro. Há também aqueles que mentem, corrompem e matam por causa do dinheiro. O dinheiro é o seu patrão e não seu escravo ou seu servo. O dinheiro é o seu Deus e, infelizmente, para muitos isso é uma questão. Esse versículo não diz que é errado acordar cedo, trabalhar com afinco ou fazer sacrifícios, apenas nos adverte que o nosso trabalho deve ser uma bênção da qual desfrutamos, não como um fardo que suportamos, mas sim como uma fonte de produção de riquezas debaixo da bênção de Deus. É interessante, né? Um trabalhador geralmente vive ansioso, estressado, e a sua vida é trabalho o tempo todo. Não tem paz, não dorme direito, não tem alegria, não tem prazer no que faz. Já o outro, segundo a perspectiva equilibrada, bíblica, se deleita no seu trabalho, descansa, dorme, porque confia também na providência de Deus. No segundo momento, vemos que precisamos descansar na providência divina para o nosso sustento. O texto aqui não está dizendo, no versículo, na parte B do versículo 2, o texto não está dizendo que nós não está dizendo que podemos deixar de trabalhar, confiando que Deus nos dará de mão beijada o que precisamos. Deus ordenou o trabalho antes da queda e ele é uma bênção e vai continuar depois da glorificação. Trabalhar, porém, sem descansar, no cuidado de Deus e sem confiar na sua providência divina, é deixar de usufruir das bênçãos especiais. Enquanto dormimos, Deus rega a terra com orvalho e com a chuva. Enquanto dormimos, ele faz a semente germinar, brotar e frutificar. Em suma, Deus trabalha por nós. Será que você pode repetir comigo? Deus trabalha por nós. Terceiro pontinho, os filhos. Os filhos, do versículo 3 a 5, é um grande presente de Deus para nós. É interessante que nada se diz acerca de riquezas monetárias aqui ou de posição.
Uma família reta, aqui nesse contexto, nesse trecho de 3 a 5, é riqueza e honra suficiente da parte de Deus para nós. 4 verdades aqui são destacadas. Primeiro, os filhos são herança de Deus, parte A do versículo 3. Os filhos são de Deus e são dados a nós, pais, como uma herança preciosa que precisa ser protegida e cultivada. É interessante que a palavra herança aqui é uma tradução da palavra hebraica que significa propriedade, posses, aquilo que é compartilhado ou designado. Os filhos são propriedade do Senhor e não devem ser vistos como um peso, mas serem recebidos como uma herança com que Deus nos agracia. Esse foi o entendimento de Jacó quando disse: os filhos com que Deus agraciou o teu servo, lá em Gênesis 33, versículo 5. No segundo momento, vemos que os filhos são galardões de Deus. Galardões de Deus. A palavra galardão aqui transmite a ideia de prazer, algo dado como uma prova tangível da apreciação de Deus a nosso favor. Os filhos nunca devem ser considerados uma punição pelo desprazer de Deus, mas exatamente o contrário. O fruto do ventre é um sinal do amor de Deus e sua melhor recompensa ou galardão. É uma dádiva, é uma recompensa de Deus. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade e nossa oportunidade de contribuir com alguns recomeços. No terceiro momento, vemos que os filhos são flechas nas mãos dos pais. Versículo 4. É interessante, a metáfora aqui das flechas na mão de um guerreiro nos ensina 3 lições. O guerreiro carrega as suas flechas, aponta as suas flechas e lança as suas flechas no alvo certo. Assim como os pais carregam os filhos, preparam os filhos para a vida, eles criam os filhos para a glória de Deus. Esse é o nosso alvo. Esse é o propósito de nós gerarmos filhos, para a glória de Deus. Um guerreiro em meia batalha não faz uma pausa para fabricar suas flechas, nem as ignora. Ele as usa, ele as dirige a um alvo, a um propósito. Num quarto momento, vemos que os filhos são defensores dos pais. No versículo 5, uma família com muitos filhos tinha não só maior capacidade de trabalho, mas também maior capacidade de defesa, no caso de um ataque súbito de um inimigo ou de uma tribo rival. Uma aljava cheia ajudaria a defender a família quando diante de um ataque. É interessante que a Bíblia diz: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Indica aqui uma defesa de acusações falsas no tribunal, visto que a porta da cidade era o lugar onde os anciãos se reuniam para julgar as disputas, os problemas, e pode significar também defender a cidade contra os inimigos que estão atacando, visto que os ataques normalmente ocorriam diante da porta da entrada da cidade. Então, o que nós podemos extrair aqui? 4 princípios maravilhosos do Salmo 127. A bênção dos filhos, 3, na verdade. A bênção dos filhos, de 3 a 5. Filhos são herança de Deus, filhos são galardão de Deus, filhos são flecha nas mãos dos pais, os filhos são defensores dos pais. Aprendemos também o segundo ponto, a importância do trabalho na vida do crente. Precisamos confiar em Deus na busca do nosso sustento e precisamos descansar na providência divina para o nosso sustento. E a primeira lição que aprendemos está aqui, é a importância do casamento na vida do crente. Primeiro, lembramos que o Senhor é o edificador da família. E em segundo lugar, lembramos que o Senhor é o protetor da cidade, porque uma cidade é uma coletividade de casas ou de famílias protegidas por Deus. Amém? O nosso tema de hoje foi: Deus é o edificador da família. Então guarde isso no seu coração, aprenda com tudo isso. Pega essa palavra, compartilhe com outras pessoas através das suas redes sociais. Dá um joinha, aperta no sininho. Não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube. E também o Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, a maior plataforma de áudio do mundo, Igreja Casa na Rocha. Pastor Giovanni Júnior. Nós temos 2 canais sempre, da igreja e do Pastor Giovanni.
Siga os nossos canais, compartilhe esse áudio, esse vídeo. Através das suas redes sociais, nós contamos com a sua colaboração. Se você também quiser se engajar conosco, através da sua generosidade, ofertar nesse ministério, aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir, se engajar, participar conosco nessa obra linda de pregação do Evangelho de Jesus Cristo, apoiando o ministério local, apoiando uma família pastoral, missionária. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Também venha conhecer a nossa igreja, a nossa comunidade, Dr. Camargo 4555. Toda terça-feira, às 19h30, temos um Instituto Bíblico maravilhoso com ensinamentos preciosos da Palavra de Deus para o seu coração. Teologia, vida cristã, espiritualidade, liderança, teologia sistemática. Vem aprender conosco toda terça-feira, 19h30, na Igreja Casa na Rocha. Quarta-feira, hoje, vou pregar no Culto da Fé. Vem estar conosco, venha ser abençoado. Culto da Fé com o pastor Giovânni. E no domingo temos a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, um culto matinal, e às 19 horas o culto da família. Na sexta-feira à noite, às 20 horas, temos o nosso encontrão de jovens e adolescentes. Vem estar conosco, venha fazer parte dessa família linda, a família de Deus, o povo mais feliz da terra. Desde já agradeço o carinho, o afeto dos irmãos, que Deus os abençoe. Compartilhe esse link com outras pessoas, eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, encerramos essa palavra, aprendendo que Deus é o edificador da família. Nos ajuda, Deus, valorizarmos a família, valorizarmos o trabalho, valorizarmos os filhos, tudo de forma equilibrada, segundo a perspectiva da Tua palavra, segundo uma visão divina, uma cosmovisão cristã. Pai, nós te pedimos a Tua graça sobre as nossas famílias, sobre as nossas cidades. Abençoa, prospera, protege, livra os teus filhos, ó Deus, de todos os embaraços, de todos os desequilíbrios na área afetiva, relacional, familiar. Protege e guarda os nossos casamentos, protege e guarda as nossas cidades, protege e guarda os nossos filhos. Abençoa os teus filhos de todos os lados, que a tua palavra seja viva e eficaz. Pois a tua palavra é inerrante, infalível, toda suficiente para cada um de nós. Ela é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e conduta. É a lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Diferentemente de Salomão, que ensinou tudo isso, mas infelizmente não praticou, nós queremos aprender tudo isso e queremos colocar em prática na nossa vida. Por isso, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, manifesta a tua glória, a tua unção e o teu poder. Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.